Ou nós acreditamos que existe um Espírito Santo que habita em nós e que nos dá força para vencer qualquer obstáculo, ou nós não acreditamos. Não podemos nunca sair de um ciclo para outro sem fechar aquele ciclo passado. Eu já fiz tanto nessa igreja, já fiz isso, já fiz aquilo, agora chega, agora eu vou para outro lugar. E não fecham os ciclos. A igreja não é organização, a igreja é organismo. A igreja é uma entidade viva. Deus talvez esteja ainda querendo usar a vida de algumas pessoas da igreja ou em outras igrejas, que de repente se veem numa situação como essa e não querem mais continuar aquele trabalho, aquela tarefa, aquela missão. Eu não sei. Então, se você tem uma obrigação para com a obra do Senhor, repense muito nas tuas decisões. Esta é a igreja apaixonada pelo Senhor, amém? Glória a Deus. Este é o som da tua noiva, som da tua igreja apaixonada, fascinada por ti. Este é o som da tua noiva, este é o som da tua igreja apaixonada, fascinada. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus vem dançar. Corações apaixonados, corações entrelaçados, o meu e o teu, meu amado e eu. Corações apaixonados, corações entrelaçados, eu e o teu, meu amado e eu. Vem Jesus, toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Vem Jesus, toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Eu ouço o som da minha noiva, eu ouço o som da minha igreja apaixonada, fascinada por mim. Eu ouço o som da
da minha noiva. Eu ouço o som da minha igreja apaixonada, fascinada por mim. Estou aqui e tomar o meu lugar. Oh, estou aqui e dançar com você. Estou aqui e tomar o meu lugar. Oh, estou aqui e dançar. Oh, tomar o meu lugar. Estou aqui e dançar. Estou aqui e tomar o meu lugar. Estou aqui e dançar. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui.
presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui, tua presença. Eis-me aqui, tua presença. Derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Da plenitude do teu Espírito. Derrama a Shekinah. Derrama a Shekinah. Da plenitude do teu Espírito. Derrama a Shekinah. Derrama a Shekinah. O teu agir, o teu fluir, pedirei em mim. O teu agir, o teu fluir, pedirei em mim. Mais, o teu agir, o teu fluir, pedirei em mim. O teu agir, teu fluir, pedirei em mim. Mais, da plenitude, teu Espírito. Derrama a Shekinah, derrama a Shekinah. Da plenitude do teu Espírito. Derrama a Shekinah, derrama a Shekinah.
majestade. A tua glória brilha aqui. Quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Correspondo ao teu amor que diz a mim que não há outro Deus. Misericórdia e bondade me acolhem tua santidade. Tua glória brilha aqui. E quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te conheço, eu te quero. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei
para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.
Pode sentar-se um minutinho, amém? Paz, irmãos. Vamos estar lendo aqui a palavra em Hebreus 10, do 5 até o 7. Amém? Já encontraram? Aqui. São 3 versículos só, né? É um texto já conhecido, os irmãos já conhecem, né? Mas sempre é bom nós estarmos focando e vai falar conosco. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Amém? Se Deus nos deu o melhor, que foi o seu Filho amado, Jesus, pela nossa salvação, então é nisso que devemos basear os nossos dízimos e ofertas a Deus. E devem ser uma expressão de gratidão, uma experiência jubilosa do nosso relacionamento com Deus. O Senhor nos entregou o melhor, portanto, devemos estar dispostos a dar o melhor que temos a Ele. Assim, Deus nos concedeu tudo de maneira livre e liberal, por meio de Cristo. Também devemos estar dispostos a apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. Não devemos reter nada do Senhor, e sim entregar-nos a Ele, a alma, o nosso coração, de todo o nosso coração, né? Espírito, adoração e louvor, né? E corpo, o nosso talento, né? Tudo aquilo que nós temos que dar a Deus, o nosso tempo para Deus, né? Tudo isso aí. Mas Satanás tem roubado de você a alegria de contribuir. A nossa oferta é um ato de adoração e não uma rotina ou mera formalidade. Você está entregando a si mesmo a Deus como um sacrifício vivo e ofertando do melhor de tudo que possui, né? De tudo que nós possuímos, né? Faça nova consagração de todas as suas finanças e peça que Deus lhe revele o que Ele deseja que você entregue, né? Permita que o Espírito Santo direcione as suas ofertas e lhe dê um novo propósito. E adore a Deus, né, por meio de ofertas agradáveis aos olhos do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, tudo aquilo que nós precisamos, né, quando vamos ofertar ao Senhor, né, damos com alegria, né, nosso coração liberal, né. Então, é tudo isso que Deus quer, porque é uma forma de estarmos adorando o nosso Deus, né? Adorando como nós estamos fazendo aqui, não só pelos cantos, mas também uma forma de estarmos honrando e ofertando o nosso Deus. Amém? Amém. Então prepara as suas ofertas, dízimo, pode estar fazendo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar louvando mais uma canção
que você que trouxe seus dízimos, suas ofertas, já podem estar se dirigindo aqui a salva para depositar, amém? Glória a Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar,
Som. Graças e paz, igreja, amém. Glória a Deus. Queria cumprimentar, antes de nós iniciarmos, Fabrício, né? Amigo do Jones. Seja bem-vindo, viu, Fabrício? Em nome de Jesus, sinta-se à vontade, tá? A casa é tua, tá bem? Aleluia. Vamos então, eu falei no último culto, né, que nós iríamos ainda completar o término do capítulo 15, né? Então, se vocês puderem abrir, nós vamos ler a partir do verso 22 lá de Romanos, tá? Romanos capítulo 15, a partir do verso 22 até o final, para a gente encerrar esse capítulo 15, aí não vai faltar só mais um capítulo 16 para nós encerrarmos toda a série de Romanos, amém? Foi uma caminhada, né, longa, mas valeu a pena pela quantidade de informações, né, de lições que nós aprendemos aqui nessa carta tão maravilhosa do apóstolo Paulo. Realmente foi algo assim tremendo para nossas vidas, né? Eu creio, né, irmão? Estou falando por vocês, mas amém? Mas eu digo por mim, né? Eu realmente aprendi muito. Aleluias. Então lá, Romanos capítulo 15, a partir do verso 22, a palavra diz assim: é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês, mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e com vocês desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós acabamos de ler aqui, Senhor, mais um texto maravilhoso desta carta, Senhor, do apóstolo Paulo, que com certeza foi inspirado por Ti, Senhor, pois é a Tua palavra que nós estamos recebendo aqui nesta noite, Pai. Abençoa nossas vidas, Senhor, que esta palavra possa nos trazer ensinamentos preciosos, Senhor, para que nós possamos caminhar da maneira como o Senhor deseja, Senhor, da maneira como o Senhor quer, Pai. Deus amado, Deus querido, nós Te louvamos e Te agradecemos por esta carta maravilhosa, por Tua palavra que eu sei que vai falar aos nossos corações nesta noite mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar-se, amém? Eu digo sempre ensinamento aqui, né, porque, como eu já havia dito, né, se vocês se lembram, alguns cultos passados, até o capítulo, se não me falha a memória, capítulo 12, nós estudamos a doutrina de Cristo, né, pelo que o apóstolo nos trouxe. Ele trazia nesses primeiros capítulos, ele falava sobre a doutrina, e a partir do capítulo 13, ele vem falando sobre a vida prática do cristão. Então é muito importante também essa segunda parte da carta, né? Porque tão importante quanto nós aprendermos as doutrinas de Cristo, é nós também sabermos como andar de acordo com essas doutrinas, amém? Porque não adianta, né, nós sabermos a doutrina, mas lembra que nós falamos até uma vez sobre essa questão tão delicada, né? Não adianta nós andarmos debaixo da doutrina, mas segundo um princípio satânico.
né? Então, o que é o princípio satânico? É o princípio da rebeldia, da desobediência. Por isso que nós precisamos aprender a caminhar segundo os princípios que Deus quer que nós caminhemos, amém? Então, por isso que é tão importante também essa segunda parte. Mas voltando aqui ao texto, né, e para nós entendermos o contexto dessa situação que nós estamos vendo aqui, o apóstolo, então, eu até comentei isso no último culto, ele está dizendo o seguinte, que agora ele encerrou todo o seu trabalho missionário no Oriente, e ele diz que agora, encerrando esse trabalho, ele então se vê livre para poder começar uma nova etapa na vida dele. E qual seria essa nova etapa? Como eu disse no culto passado, Paulo, ele não pensava em descansar somente, né? Aliás, pouco pensava em descansar. Ele falou sim, que ele queria até passar alguns momentos de refrigério ali em Roma, com os irmãos em Roma, mas ele não tinha descanso. Ele já almejava levar a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, para o Ocidente. Então ele já tinha como alvo a Espanha. Ele já tinha definido, esse é o meu próximo alvo, é lá, para lá que eu vou, é para lá que eu vou levar a palavra, é para lá que eu vou levar o Evangelho, mas no caminho eu quero visitar os irmãos de Roma, porque há muitos anos eu desejo, o meu coração deseja estar com esses irmãos de Roma, e a história nos conta que ele esperou 25 anos para isso. Enquanto ele não encerrou o seu trabalho missionário no Oriente, implantando igreja, fundamentos apostólicos, ele não descansou, não foi até Roma, amém? Então nós primeiro aqui vemos qual que era o desejo do coração de Paulo, nesse momento, qual era o propósito de Deus manifestado no coração de Paulo pelo Espírito. Então são algumas questões que nós vamos tentar responder. Primeiro, qual que era o desejo dele? Ele tinha um desejo no coração, e aqui é claro no texto que o desejo do coração dele era visitar aqueles irmãos em Roma. Mas também nós temos que ver essa segunda questão: qual era o propósito de Deus manifesto no coração de Paulo pelo Espírito Santo? Amém? E quais as lições importantes que nós podemos tirar, né, desta obediência de Paulo ao cumprimento do propósito de Deus na vida dele? Porque olha que interessante, o desejo dele era visitar os irmãos em Roma. Ele já tinha feito o seu trabalho missionário, como ele menciona nessa carta. Ele fala: o meu trabalho em todo o Oriente terminou, então agora eu estou livre. Ele poderia tomar essa decisão: então agora eu vou para Roma, que é o desejo do meu coração, que há tantos anos eu planejo ir lá visitar esses irmãos. Mas ele falou: não, espere aí, espere um momento, tem algo que eu ainda preciso terminar, tem algo que ainda depende de mim, tem algo, tem uma tarefa, tem um serviço que ainda a minha vida é importante nesse aspecto, e eu não posso negligenciar isso, que era o que? Levar as ofertas dos irmãos da Macedônia e da Acaia para Jerusalém. Amém? Ele poderia muito bem, irmãos, designar alguém, algum colaborador, algum amigo dele, alguém que andasse com ele e dizer: olha, é o seguinte, eu trabalhei muito, eu trabalhei durante anos e anos a fio, implantando igreja em todo o Oriente, agora eu estou com o meu trabalho terminado e eu queria muito ir para Roma, vocês poderiam levar essas ofertas até Jerusalém? Mas ele entendeu no coração que isso era ainda um trabalho que estava nas mãos dele, e ele não se sentiu, não seria justo da parte dele entregar esse serviço para outra pessoa fazer. E ele falou: não, eu quero ir sim para Roma, meu desejo é visitar os irmãos em Roma, mas antes eu vou levar essas ofertas para Jerusalém. Amém? E eu disse na semana passada, eu até agora perdi aqui essas anotações, mas mais ou menos eu me lembro, que levar essas ofertas para Jerusalém não era algo tão simples assim. Porque veja bem, irmãos, quando ele escreve essa carta, ele estava na cidade de Corinto,
A Macedônia ficava a quase 1000 quilômetros ao norte de Corinto. A Acaia ficava a quase 700 quilômetros ao sul de Corinto. Jerusalém ficava a quase 3.200 quilômetros para o oriente. Então, olha o trabalho que ele tinha, ou que ele teria para levar essas ofertas. Ele teria que trabalhar muito, pegar essas ofertas na Macedônia, pegar as ofertas na Acaia, e depois viajar 3.200 quilômetros até Jerusalém, para entregar essas ofertas lá na igreja mãe de Jerusalém. E só depois disso, que então ele poderia sair de Jerusalém e ir para Roma, que era uma distância muito maior do que os 3.200 quilômetros, porque ele ainda estava em Corinto, na Grécia, que fica ali entre Roma e entre Jerusalém. Agora você veja, irmãos, hoje, como eu disse no culto passado, seria uma viagem já estafante, já seria uma viagem penosa, com veículos como nós temos, com carro, com avião, com tudo isso que nós temos de tecnologia. Agora imagine naquela época, você viajar 900 quilômetros, 700 quilômetros, mais 3.200 quilômetros, isso aí daria 5.000 quilômetros. Isso era algo terrivelmente trabalhoso. Mas Paulo sabia que ele não poderia continuar a sua trajetória sem antes fechar esse ciclo na vida dele. Amém? Que lição importante que eu tiro para a minha vida, e que eu gostaria que vocês também tirassem para a vida de vocês. A nossa vida, ela é composta de ciclos, de fases, e nós não podemos nunca sair de um ciclo para outro sem fechar aquele ciclo passado, porque muitas vezes nós somos levados pelo desejo do nosso coração obstinado, né? Sempre buscar situações novas. Já estou cheio disso aqui, já fiz isso, já fiz tanto, trabalhei tanto, agora eu vou mudar. Eu já fiz tanto nessa igreja, já fiz isso, já fiz aquilo, agora chega, agora eu vou para outro lugar. E não fecham os ciclos, e deixam sempre as portas abertas. Nós já pregamos isso há um tempo atrás, numa outra situação, num outro contexto, mas isso aqui para mim me voltou da mesma forma agora. Então, irmãos, isso é tão importante na nossa vida, e não é só na nossa vida espiritual não, embora na nossa vida espiritual isso é fundamental, mas na nossa vida secular, você não pode ir para uma nova fase deixando fases anteriores abertas. É preciso você concluir, porque você veja bem, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Quando você começa algo na tua vida, vou falar na vida secular, você começa a pôr em prática um projeto seu, e de repente você, não quero mais, abandona. Isso te traz uma sensação de vazio, de impotência, uma sensação de não ter conseguido dar cabo a um projeto que você criou, que você elaborou. Então isso não é bom para a nossa vida pessoal, porque isso aí vai fazer com que nós nos habituemos a viver dessa forma, sempre caminhando e nunca terminando, sempre andando e sempre deixando rastros para trás que não deveriam ser deixados. Então nós temos que tirar desta lição de Paulo o quão importante isso é para nossas vidas. Terminar as fases, fechar os ciclos, completar a nossa missão, completar o nosso trabalho. E isso dá uma satisfação, irmãos. Eu sei que vocês também já passaram por isso, quando você completa algo e você fala, puxa, foi difícil, mas eu terminei, eu fui até o fim. Isso te dá uma satisfação enorme. Amém? Isso é muito importante para nós. Agora, quem dirá na questão espiritual? Nós estamos falando aqui de um trabalho para Deus. Amém?
Nós estamos falando aqui de um trabalho que não é um trabalho que vai ser aplaudido pelos homens, não. É um trabalho que é feito para Deus. E olha a importância disso. Paulo sabia da importância, ele tinha consciência disso, porque ele era uma pessoa que era extremamente rigorosa com relação a ser guiado pelo Espírito Santo. E ele sabia, se você vê lá no final desse texto que nós lemos, ele pede para os irmãos ali de Roma: orem por mim, me ajudem em oração, porque ele não estava nem preocupado com o trabalho que ele teria para fazer essa viagem até Jerusalém, não, mas ele tinha preocupação de ser morto, de ser apedrejado. E ele fala: irmãos, me ajudem em oração. E ele já tinha sido aconselhado a não voltar mais para Jerusalém, mas ele sabia que ele tinha que ir, porque ele tinha ainda uma obrigação para com Deus. Amém? Então, se você tem uma obrigação para com a obra do Senhor, repense muito nas tuas decisões. Quando você de repente fala: não quero mais, isso para mim já não adianta mais, já não faz mais sentido. Talvez para você não faça sentido, mas para Deus faz sentido. Deus queria que ele levasse essa oferta para Jerusalém. Deus ainda queria usar a vida de Paulo. Deus talvez esteja ainda querendo usar a vida de algumas pessoas da igreja ou em outras igrejas, que de repente se veem numa situação como essa e não querem mais continuar aquele trabalho, aquela tarefa, aquela missão. Eu não sei, mas é algo que você tem que levar em conta, que com as coisas de Deus não é tão simples assim. Não é como você estar em casa e de repente: eu não cansei desse canal, deixa eu mudar de canal. Eu não quero mais essa roupa, deixa eu trocar de roupa. As coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus são muito sérias, e nós não podemos simplesmente, porque bate no nosso coração, e nós estamos cansados de falar, irmãos. A palavra de Deus fala: o coração do homem é enganoso. O nosso coração é enganoso, e a gente bate nisso, e sempre nos deixamos levar pelos desejos do nosso coração. Se fosse o nosso coração, irmãos, nós não faríamos nada. Eu não sou exemplo para ninguém, e nem quero ser exemplo para ninguém, mas a Marisa, quando orou no começo do culto aqui, ela orou porque eu estava muito mal mesmo. Desde ontem eu tenho falado para ela, mãe, eu não vou ter condições de ir na igreja, porque eu estava muito mal, essa noite passei muito mal, ela sabe disso, e ela ficou apavorada: o que nós vamos fazer? Você não vai para a igreja? Eu falei: poxa, vou ter que dar um jeito, vocês têm que dar um jeito, eu não estou em condições. Mas eu falei: não, peraí, se eu já preguei com diarreia, se eu já preguei com ânsia de vômito, se eu já tantas vezes aqui em cima, você olhando para mim, talvez você nem imagine as vezes que eu passei mal aqui em cima, e nunca deixei de vir. Então por que eu vou deixar agora? Por que uma gripe, uma dor de cabeça ou um mal-estar vai me derrubar? Não, eu não posso deixar que isso aconteça, porque existe algo muito maior que eu tenho que fazer, maior do que eu me preocupar com minha mísera condição física. E eu fiquei pensando nesse texto que eu teria que pregar hoje, e comecei a lembrar do apóstolo Paulo, de muitas vezes ser apedrejado, ser açoitado, ser colocado em masmorras, ter sofrido tantas aflições como ele sofreu, e nunca deu um passo sequer para trás, e nunca parou um minuto na vida dele, e pensou assim: estou cansado de tudo isso. Não, para ele dizia: vale a pena morrer por meu Jesus,
Vale a pena morrer pelo meu Cristo, vale a pena eu continuar essa obra. O meu alvo ele está definido, e eu sei qual é, e eu tenho que atingi-lo, custe o que custar. É essa que é a vida, e a visão, e a posição que nós temos que ter como cristãos. Às vezes as situações são difíceis, às vezes a gente está mais para baixo do que fundo de um poço, e isso nos leva muitas vezes a ter esse sentimento de querer largar tudo, deixar tudo para trás, abandonar tudo. Mas não levamos em consideração o poder de Deus sobre nossas vidas, não levamos em consideração que o Espírito de Deus habita em nós, e que isso nos dá uma força muito maior do que qualquer obstáculo e problema que nós possamos enfrentar. E é isso que nós temos que considerar. Eu não vou culpar ninguém por se sentir mal, se sentir para baixo, se sentir num momento da tua vida em que você tem desejo de desistir de tudo. Mas eu quero te alertar contra isso. Não deixe esse tipo de sentimento te derrubar. Siga o exemplo deste homem. Por isso que eu disse e continuo afirmando, nós temos que ter padrões, exemplos pelos os quais nós temos que imitar, seguir. E o nosso primeiro padrão, o nosso primeiro exemplo é Cristo. Mas para mim o segundo é Paulo, porque esse homem nunca arredou o pé um passo sequer. E é assim que nós temos que agir. Nós não somos fracos, irmãos. Muitas vezes nos sentimos até fracos, mas a palavra do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, já nos disse isso. É quando somos fracos que nos tornamos fortes, porque já não é mais pela nossa força, mas é pela força de Deus que habita em nós. Ou nós cremos nisso ou não cremos, ou nós acreditamos que existe um Espírito Santo que habita em nós e que nos dá força para vencer qualquer obstáculo, ou nós não acreditamos. Paulo sabia o momento de mudar. Ele sabia que já tinha cumprido toda uma fase da sua vida, mas ainda faltava esse ponto que era tão importante. Porque oferta, irmãos, não era somente uma questão monetária. A oferta, no entendimento de Paulo, era algo muito mais sério. Além da questão filantrópica, de ajuda aos pobres de Jerusalém. Porque, fazendo uma ressalva aqui, só para explicar, Jerusalém, a igreja de Jerusalém, eles ficaram na situação de penúria que ficaram por causa do Evangelho do Senhor. Aqueles homens em Jerusalém, aquelas mulheres, cristãos valorosos, que deram a sua vida para propagar o Evangelho, graças a isso eles foram perseguidos, e essa perseguição fez com que eles se empobrecessem, por isso que passavam tanta necessidade. Eu disse no culto passado que existem relatos históricos que nos diz que Nicodemos, aquele homem que era rico e que disse: se um dia eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Esse homem, Nicodemos, um homem que foi rico, agora era miserável em Jerusalém.
Então imagine o restante do povo. O povo estava passando necessidade, porque estava sendo perseguido, e a perseguição fez com que eles caíssem nessa situação. Agora veja só, Jerusalém foi a igreja que permitiu que hoje nós estivéssemos aqui, como estamos agora reunidos, recebendo manjares preciosos da parte de Deus, através da sua palavra para nossas vidas. Jerusalém, que passou o que passou, para que todo o mundo oriental daquela época, os gentios daquela época, pudessem conhecer a palavra de Deus, conhecer o evangelho de Cristo e se converter a Ele e ter as suas vidas salvas. Então, essa oferta, ela ia muito além de uma mera questão filantrópica de ajuda aos necessitados, aos órfãos e às viúvas. Ela ia muito além disso. Essa oferta tinha a ver sim com a representação do fruto espiritual que foi gerado pela igreja mãe de Jerusalém, naquele povo gentil que recebeu as bênçãos de Deus sobre a vida deles. Então essa oferta não era somente dinheiro, não era somente algo monetário, de valor monetário, mas era algo que representava o fruto do trabalho missionário, da dedicação de uma igreja missionária, que foi a igreja que nasceu em Jerusalém. Por isso, irmãos, que nós temos que considerar ou reconsiderar a nossa posição diante das questões financeiras na igreja, porque hoje a visão está muito deturpada, porque hoje se fala em se comenta muitas situações de pessoas que exploram o povo, que fazem isso, fazem aquilo. Não podemos entrar nesse jogo. Nós temos sim que considerar que hoje oferta, dinheiro, não é algo que tem que ser deixado de lado, porque é algo que tem um valor espiritual muito profundo nas nossas vidas. No Antigo Testamento, oferta era algo que era dado diante de uma cerimônia muito séria, era algo que era levado muito sério, e Paulo levava a sério essa questão. Então nós temos que aprender que quando falamos em entregar oferta, entregar dízimos, nós não podemos pensar, estou entregando um valor monetário para pagar o aluguel da igreja, para ajudar. Não, nós estamos entregando um valor, um dinheiro que representa o fruto espiritual de tudo aquilo que nós recebemos. Porque aquilo que nós recebemos, aquilo que a igreja de Jerusalém nos proporcionou, foi o que? Foi a vida de Jesus Cristo. Jesus nasceu dessa igreja, da igreja dos judeus, e foi entregue aos gentios. Então, se nós recebemos algo tão precioso, espiritualmente falando, como não retribuir de uma forma monetária, em valores materiais? Nós não podemos dissociar isso, não podemos separar como se fossem coisas independentes. Não, são coisas intimamente ligadas. Aqui tem um verso que fala, deixa eu ver se eu acho, no texto que nós lemos: agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria. Ninguém que perde dinheiro, irmãos, fica alegre.
Mas se alguém ficou alegre porque entregou dinheiro por uma causa, é porque realmente essa causa é uma causa muito importante. E aqui diz que a igreja da Macedônia e da Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém, tiveram prazer nisso, e de fato, olha só, e de fato são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Isso é a palavra de Deus. É uma obrigação de retribuir materialmente pelas bênçãos espirituais recebidas. Existe um texto em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 7 até o 11, que diz o seguinte: quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? É certamente por nossa causa que ele o diz. Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, deve fazê-lo na esperança de poder participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? A contribuição em dinheiro, aqui nessa situação em que Paulo nos expõe, é aqui reputada como um grande exercício espiritual muito digno, porque se não tivesse essa importância espiritual tão grande, Paulo não ia postergar mais um tempo o seu projeto para ter um trabalho tão grande como esse, de levar toda essa oferta da Macedônia e da Acaia para Jerusalém. Ali Paulo viu e percebeu que existia algo espiritual muito importante que deveria ser feito, e ele não poderia abrir mão disso. Ele não poderia mandar outro, porque aquilo estava nas mãos dele. Essa passagem, ela nos remete a um outro texto, que não fala exatamente de dinheiro, mas fala de coisas materiais. E aí nós começamos então a perceber, irmãos, que nós não podemos dissociar o material do espiritual, porque às vezes nós encaramos dessa forma: pô, estou na igreja, o negócio aqui é espiritual, eu tenho que ser espiritual, e as coisas aqui tem que ser espirituais, coisa de dinheiro, de coisa material. Opa, peraí, vamos separar esse negócio. Não é nada disso. As coisas são intimamente ligadas. Aqui nós temos um texto importantíssimo, lá em Mateus 25, a partir do verso 34, que diz: então o rei dirá aos que estiverem à minha direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu precisei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor,
te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando que te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando que te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus pequeninos, a mim o fizeram. Então, quando nós trabalhamos com o material, seja o dinheiro, seja a roupa, seja o alimento, seja o que for, nós estamos agora, sim, influindo num campo espiritual, porque Deus está dizendo aqui: o que vocês podem fazer para mim? Me digam o que vocês são tão espirituais. Eu estou conjecturando, tá? Vamos imaginar Deus falando conosco. Vocês estão querendo ser tão espirituais, o que espiritualmente vocês podem fazer por mim? O que espiritualmente vocês querem fazer por mim? O que vocês conseguiriam fazer espiritualmente por mim? Eu sou Deus. Eu não vejo resposta. Sabe o que vocês podem fazer? Ajude os necessitados, ajude os pequeninos, ajude a igreja de Jerusalém, ajude a igreja aqui, ajude a igreja ou as pessoas que precisam de recurso financeiro, de bens financeiros. Ajudem. É dessa forma que vocês fazem para mim, é desse jeito. Então como é que nós podemos separar o material, o monetário do espiritual? Não existe. Não existe. É lógico que pode até existir pessoas de má fé que se utilizam disso para poder angariar recursos, dinheiro, ficar rico, eu não sei. Mas aqueles que levam a sério a palavra de Deus, isso tudo é envolvido num processo para que a igreja possa crescer de alguma forma. A igreja não cresce com dinheiro. A igreja não é uma organização, uma empresa que às vezes precisa de recurso para poder, gerir esse recurso e a partir do gerenciamento desse recurso produzir e fazer e crescer. Não. A igreja não é organização, a igreja é organismo. A igreja é uma entidade viva. Comecem a repensar isso na vida de vocês. Quando falamos de Deus, quando nos referimos às coisas espirituais, tudo está interligado. E o apóstolo Paulo deixou muito claro isso aqui, não através de palavras, porque Paulo não disse: olha, vocês têm que fazer assim, assim, assado. Não, ele fez através do exemplo que ele nos deixou, de mostrar o quão importante era essa oferta chegar até Jerusalém, porque somente ali ele ia ver concluída aquela fase. Somente ali ele ia ver selado, ele ia ver o selo que iria ser colocado no fruto que a igreja produziu naquela região, de pessoas que se entregaram ou entregaram suas vidas a Jesus. Foi através desse fruto, e esse fruto foi o dinheiro que voltou para Jerusalém. Amém? E é isso que nós temos que levar em conta em nossas vidas. E essa lição importante que eu queria deixar para vocês. Amém? Duas lições importantes, aliás, Saber que nós nunca devemos parar os nossos ciclos, as nossas fases. Não devemos parar. Talvez você até pense que você tem o direito de pensar, e o desejo do teu coração muitas vezes te leva a isso, mas entregue sempre na mão de Deus. E Deus tem as suas maneiras e suas formas de mostrar qual é o caminho correto, e uma delas é
que eu digo para vocês aqui hoje, que é muito mais fácil as pessoas ao teu redor te mostrar o caminho que você deve seguir do que você próprio, através da sua decisão. Porque as pessoas, elas vão, inspiradas pelo Espírito Santo, elas vão enxergar em você aquilo que você deve fazer. Então é muito sutil e muito perigoso as decisões que nós tomamos, levados pelo impulso do nosso coração. E a outra questão é nunca considerar entrega de oferta de dinheiro ou algo parecido como algo não espiritual. Muito pelo contrário, isso é algo espiritual demais, demais, irmãos, até o ponto de você mostrar a tua devoção a Deus, mostrando que você não se apega a questões como questões financeiras, quando se trata de coisas relacionadas ao mundo espiritual, quando se trata de coisas relacionadas a Deus. Amém? Deu para entender tudo que eu falei? Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, e vamos encerrar nosso culto de hoje. Eu quero agradecer também a Deus, e agradecer a Marisa que orou por mim, que me dando condições de estar aqui hoje. Estou me sentindo tão bem, irmãos. É uma coisa assim, a gente vê, é um milagre de Deus mesmo acontecendo, porque ela sabe, eu estou falando desde ontem à noite, Marisa, eu não tenho condições de passar a noite inteira tossindo, mal mesmo, estava derrubado, mas Deus, Ele é maravilhoso, né? Pode ser que ao sair daqui aí eu caia de novo, né? Mas nesse momento, porque Deus quer nos usar, e Deus, Ele deseja usar a cada um de nós. Por isso que a gente não pode desistir nunca, irmãos. Ao primeiro obstáculo, ao primeiro impacto, a gente não pode arredar pé, não, nós não podemos. Paulo, ele dava esse exemplo, nós temos que ser como um soldado romano, né? A armadura que Paulo falava, que era uma armadura espiritual, mas tinha a ver muito com a questão material mesmo, né? Aquelas sandálias dos soldados romanos com prego que eles usavam, era para não voltar para trás, era para não escorregar para trás. Eles só tinham um sentido a ir, era para frente. O soldado nunca podia recuar, era sempre para frente, sempre para frente. Por isso dos pregos, para ele não ser empurrado e escorregar para trás. E é assim que nós temos que ser, amém? Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa noite, por esse momento, por essa carta tão maravilhosa que nós acabamos de ler, mais um trecho dela, Senhor, porque como temos aprendido tantas coisas através do ensinamento que o apóstolo Paulo nos trouxe através dessas palavras, desses escritos tão maravilhosos que ele nos deixou através dessa carta. Esse legado, Senhor, é algo inestimável para nossas vidas. Se nós podemos absorver um percentual pequeno que seja de tudo aquilo que nós vimos durante todos esses cultos que pregamos, os capítulos, cada capítulo desta carta, ó Senhor, nós já teremos nossa vida totalmente transformada. Por isso que eu te peço, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai. Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Aleluia, Deus. Nós queremos sentir a Tua presença, queremos sentir o Teu toque em nosso coração, para que nós possamos, Senhor, fazer um balanço das nossas vidas, Senhor, rever os nossos conceitos, nossos valores, Senhor, que muitas vezes estão focados de uma forma errada, errônea, Senhor. Deus, às vezes olhamos de uma forma, sob uma ótica totalmente distorcida, da forma como o Senhor quer que nós enxerguemos, Pai. Nos ajuda, Deus. Eu te peço nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, pode ser? Meu Senhor amado, Deus querido, que a Tua unção seja sobre este lugar.
nesse momento, Deus. Que nós possamos receber, Senhor, nessa noite, Pai, o poder, Senhor, sobre cada um de nós, Pai. Que a tua unção de cura recaia sobre nossas vidas. Não somente cura física, mas a cura espiritual. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Tem a letra aqui? Não tem? Eu não tenho a letra. Vou precisar que vocês cantem, porque eu não lembro da letra. Da Ludmila Feber, receba a cura. É ao vivo, é assim, gente. Tá? Decidimos agora. Oh Deus amado, Deus querido, Senhor, derrama da tua unção, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Que nós possamos receber nessa noite, Deus, uma visitação poderosa e diferente, Senhor, em nossas vidas, Pai. Que nós possamos ter, Senhor, o nosso espírito renovado aqui nessa noite, Pai, com os nossos valores, nossas visões, Senhor, porque temos que sim, Pai, considerar os teus propósitos, Senhor, para nossas vidas. Que nós possamos deixar de lado, Senhor, tudo aquilo que é relativo aos nossos sentidos naturais. Que nós possamos, através, Senhor, de sentidos espirituais, poder começar a ouvir a tua voz, os nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, que nós possamos enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Oh, nos ajuda, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. Eu quero e a tua visão, a visão espiritual, aleluias. Recebe a cura, receba nessa noite. Receba aquilo que Deus está derramando sobre tua vida nessa noite, nesse lugar. Deus está te dando uma nova visão, porque muitas vezes nós temos a nossa visão distorcida. A nossa visão, ela se perde em meio a tantas informações, tantas coisas. Mas hoje o Senhor está te trazendo uma nova visão, através disso que nós aprendemos aqui. Algo tão importante como o compromisso que nós temos que ter com a obra de Deus, como as questões espirituais que estão envolvidas em tantos pontos da nossa vida. Aleluias. Oh Deus. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido
perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Deus amado, Deus querido, Senhor, que nós possamos receber nesta noite, Pai, essa unção, unção de cura, unção de conquista, unção de multiplicação. Que os nossos sonhos, Senhor, nossa visão, Deus, receba uma nova direção de Ti nesta noite, Pai. Ah, Deus, como é tão importante, tão maravilhoso estar aqui na Tua presença, Pai, recebendo dádivas tão preciosas, Senhor, sobre nossas vidas. Nós queremos Te agradecer por isso, Senhor. Tu és um Deus poderoso, maravilhoso, um Deus que não nos abandona em um minuto sequer, que está sempre pronto a nos ajudar, a nos fortalecer. Por isso que nós temos que nos deixarmos ser guiados pelo Teu Espírito, Pai, porque o Senhor sabe qual é o melhor caminho, qual é a melhor direção para cada um de nós. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, obrigado por essa carta maravilhosa do apóstolo Paulo, que está à nossa disposição até hoje, para que nós possamos aprender acerca de como nos devemos nos comportar através da leitura desta carta, do estudo dessa carta. Obrigado, Deus, obrigado por cada vida presente neste lugar. Obrigado, Senhor amado, Deus querido, pela vida do Fabrício, que está aqui conosco pela primeira vez. Que o Senhor possa abençoar a vida dele, a família dele, o lar dele, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por cada um que vai ainda nos assistir através da internet, Deus. Eu peço as Tuas bênçãos sobre cada vida envolvida neste culto, nesse momento, Deus. Muito obrigado em nome de Jesus. Peço-te, Deus, nos leva agora sob Tua proteção, debaixo de Tuas poderosas mãos, Senhor. Nos livra de todos os riscos, todos os perigos do homem violento, Senhor. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém, amém. Deus abençoe a todos. Terça-feira temos o estudo bíblico às 20 horas, quinta-feira às 14h30, oração com as mulheres aqui na igreja, e domingo vamos estar aqui novamente às 18h30, amém? Debaixo das bênçãos do Senhor, eu creio em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada lar de vocês, amém? Aleluias. Oh Deus, aleluia, Senhor, aleluia. Oh Deus, visita, Senhor, derrama, Deus, sobre cada coração. Que essa unção atinja nossas vidas.
toda dificuldade, todo tipo de obstáculo que está nos afrontando, que o inimigo muitas vezes coloca sobre nós, e caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.